Olha, a gente fala agora sobre economia com um convidado no Jornal da Manhã. A taxa de desemprego no país caiu para 8% no segundo trimestre. É o menor patamar para o período nos últimos 9 anos. Os dados foram divulgados nesta última semana pelo IBGE. Para falar mais sobre esse assunto, saber como que essa queda se dá a partir de agora e pode estimular a economia, a gente conversa agora com o professor Rogério Araújo, economista especialista pela Universidade de Harvard, ex-professor do IBRE FGV. Tudo bem, professor? Como vai? Muito obrigado pela gentileza. Tudo bem, muito bom dia. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Bom, nós temos uma série de indicadores que pelo menos ajudam a projetar um segundo semestre um pouco mais aquecido, com as famílias um pouco menos endividadas, até pelo programa de incentivo à quitação de dívidas. Eu pergunto em relação ao emprego e ao desemprego. Os dados do CAGED também saíram na semana passada. O senhor acha que o cenário será melhor agora no segundo semestre? Sim, Thiago, eu acho que o cenário no segundo semestre vai ser muito melhor devido ao controle da inflação. Nós tivemos um controle de inflação muito rígido nesse primeiro semestre e trouxe uma estabilidade para o empresariado. O empresário mais tranquilo, mais prevendo melhor, né, a sua tributação, a sua lucratividade, ele consegue empregar mais. E com isso vai gerar mais emprego e deve trazer uma estabilidade melhor para a economia. Com isso, a gente ganha muito. Eu acho que o Natal de 2023 vai ser melhor do que os últimos 3 anos. 21, 22 e 23, 21, 22 e 20 foram muito ruins devido à pandemia. E aí a gente tem o 23 com um dado muito melhor, uma condição muito melhor, graças ao controle da inflação e, assim, uma estabilidade para o empresariado. Ele tem a certeza de que o que ele está vendendo não vai ter nenhum impacto quando ele for comprar matéria-prima, que vai estar muito diferente do que ele comprou anterior. E isso faz com que a confiança do empresário faça com que ele compre mais, então que ele empregue mais e que ele possa ver uma expansão. Isso trouxe tranquilidade para o empresário e, com isso, a tendência do segundo semestre é ser melhor do que o primeiro e do que os anos anteriores. Rogério, muito bom dia também. Soraya falando agora. Eu queria te perguntar, na sua visão, né? Você entende que o mercado de trabalho ele tem mostrado até uma força inesperada diante de um cenário econômico com taxas altas de juros que acabam prejudicando a criação de emprego? E se essa redução do emprego, né, como mostra esse dado, taxa de 8% a menor para esse segundo semestre em 9 anos, ela precisa se manter sustentável, pelo menos ao longo de um tempo aí, para que isso seja trazido efeitos positivos para a economia? A economia e a taxa de emprego, ela não muda em um trimestre. Ela demora pelo menos 6 meses para ganhar uma tração, para ganhar uma modificação de rumo. Nós tivemos uma mudança do governo federal em menos de 6 meses, faz 6 meses. Então, esse dado de 6 meses é uma tendência que a gente já tinha. Por exemplo, o governo Temer herdou um crescimento do desemprego do governo Dilma, uma estabilidade do governo Bolsonaro em relação ao governo Temer. E agora o governo que está vindo agora herda uma tendência de 6 meses do governo anterior. Então nós vamos ver o que a política econômica, o que a política fiscal, com reforma tributária, com arcabouço fiscal, o que é que ele vai trazer daqui para frente. Então agora nós começamos a ver na economia como é que essa economia vai reagir frente às decisões políticas. Então, olhando para a economia, nós estamos vendo uma economia que está seguindo, sim, forte, devido a um controle da inflação, devido a uma taxa de juros alta, mas porém necessária, né, para que a gente tenha uma taxa de juros menor no ano que vem e uma inflação menor também no ano que vem. Professor, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Professor Rogério, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu vou seguir nessa linha que o senhor já vem comentando. Quando o filho é bom, todo mundo quer ser o pai. E nesse caso, com uma melhora no índice de desemprego, muito tem se falado que isso é devido à nova política do Ministério da Fazenda e do governo do presidente Lula. E eu gostaria de saber a sua avaliação. Isso já não aconteceria naturalmente, no piloto automático, se o governo não atrapalhasse? Seria simplesmente o governo não atrapalhar, que isso já aconteceria devido aos números que nós já vínhamos tendo como crescente no aumento de empregos? Nelson, sim, eu acho que o que a gente tem que observar é exatamente isso, né? Que o governo está, sim, seguindo uma tendência do que teve anteriormente. Economia, mesmo se a gente falar, vamos mudar a taxa de juros a semana que vem, 1% na queda, ela só vai ter um valor efetivo na mudança da economia dentro de 4 a 6 meses.
né? Então, o que nós estamos vendo agora é uma política econômica mais rígida, mais tomada para o crescimento econômico e mais voltada para isso. Por muita gente está reclamando de uma taxa de juros que está uma taxa real de 10% ao ano. Só que nós estamos tendo uma taxa real de 10% devido a gastos excessivos por parte do governo. Então, o governo federal, no começo do seu mandato, causou, inclusive, insegurança. E a taxa de desemprego subiu, né, em relação ao que ela estava. Voltar a 8% agora é o mesmo índice do que ela tinha em dezembro. Se nós pegarmos o trimestre de outubro, novembro e dezembro, a taxa de desemprego era de 7,9%. Nós temos uma taxa de 8% agora. Então, o que nós estamos vendo é o pessoal, os economistas, a classe trabalhadora e os investidores olhando para isso como, não, nós tivemos uma estabilidade, nós temos uma rigidez por parte do Banco Central, controlando a inflação e controlando o crescimento econômico, fazendo com que nós tenhamos um futuro já certo, de que não vai ter muita mudança. Então, essa estabilidade traz segurança. E a economia, qualquer mudança que nós tenhamos na economia, ela demora um tempo para se adaptar. E o governo federal, no começo, trouxe insegurança. Agora, passando arcabouço fiscal, reforma tributária, nós teremos um horizonte mais ampliado. E isso vai trazer mais segurança ainda para o investidor, para o empresário. Ô professor, e sobre a taxa de juros, o senhor fala, claro, que se o Copom reduzir em 1%, os efeitos são de médio prazo. Mas claro que acho que o corte não vai chegar tanto, né? Qual é a projeção para a primeira reunião do Copom agora em agosto? A projeção que nós estamos fazendo é que o Copom, junto com a direção da CMN, né, que compõe 2 ministérios e o presidente do Banco Central, a direção seja pelo menos de 0,5%, para que a gente tenha uma visão de que, de fato, o Banco Central, junto com a Comissão Monetária Nacional, estão indicando uma estabilidade e um controle da inflação. Uma das coisas que tem mostrado com tranquilidade que o governo está comprometido, pelo menos nesta parte de manter a inflação baixa, é a defasagem dos combustíveis em relação ao preço internacional e a queda no câmbio, que o governo vem interferindo, sim, minimamente, mas vem interferindo, né, na venda de dólares. E isso traz uma tranquilidade para a economia. Agora, o que mais deixa a gente despreocupado é que, de fato, eles estão olhando para a economia no sentido de vamos crescer. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos precisar das reformas, vamos precisar das emendas que elas sigam e sejam bem votadas. Agora, se começar a mudar muito o que já está no Congresso em relação à reforma tributária, nós vamos ter uma reforma mais cheia de buraco do que, de fato, corrigindo alguma coisa. Precisamos ver como é que o Senado vai atuar essa semana, daqui para frente, com a reforma tributária também. Professor, trazendo mais um dado aqui divulgado pelo IBGE, a taxa de desalentados também diminuiu, ficou em quase 4 milhões. O aquecimento no mercado de trabalho trouxe, de fato, um ânimo para essas pessoas que estavam já fora do mercado de trabalho, desistindo de procurar emprego? O que tem aumentado bastante, Soraya, foi a taxa de ocupação informal. Né? Nós tivemos um crescimento da taxa informal muito grande. Então, isso mostra que os desalentos ali também, eles tiveram essa condição de olhar que não só o mercado de trabalho com carteira assinada vem melhorando, como o informal também vem melhorando. Isso traz, claro, uma expectativa de melhora, uma condição de melhora para a população em geral. Então, as pessoas olhando, por exemplo, os programas de renegociações de dívida, está trazendo dignidade para as pessoas de novo, ter o seu nome, poder comprar, fazer um crediário. E com isso, o mercado informal e o mercado formal de trabalho crescendo. Isso faz com que as pessoas, sim, tenham uma tranquilidade maior. Bom, estamos com o professor Rogério Araújo, de Economia. Mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, bom domingo, até a próxima, boa semana. Muito obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui.